Olá, seja bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um programa semanal de entrevistas sobre sustentabilidade no agronegócio. Infelizmente, o agro brasileiro sentiu o impacto da deterioração da imagem do Brasil junto a alguns grupos internacionais. Um exemplo emblemático é o desmatamento da Amazônia, que acabou ficando na conta do setor. O que o governo pode fazer para melhorar essa imagem? E quais os desafios da comunicação do governo federal? Hoje, a gente conversa com o coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, bacharel em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar de Brasília, pós-graduado em Gestão Estratégica de Segurança Pública, Ciências Policiais e Gestão da Comunicação nas Organizações pela Universidade Católica de Brasília. O nosso papo é com André de Souza Costa, secretário especial de Comunicação do Governo Federal. Está no ar mais um Planeta Campo Entrevista, hoje conversando com o André de Souza Costa, secretário especial de Comunicação do Governo Federal, que está conosco aqui nos nossos estúdios. Secretário, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, é um prazer te receber aqui. Prazer é todo nosso, Sara, prazer estar com vocês aqui no nosso agro, essa potência brasileira que é tão querida pelo nosso presidente da República e pelo nosso país. Maravilha. Secretária, eu começo te perguntando sobre o seu trabalho dentro do governo federal. Quais que são aí os principais desafios em fazer a comunicação do governo de um país como o Brasil? Comunicar é sempre algo muito complexo. Não é só complicado, é complexo, né? Não fosse assim, eu costumo brincar com as pessoas, falei, se fosse assim, não tinha discussões de relações em casa, né? Não haveria as famosas DRs. E ela começa em casa, de fato. E quando você expande isso para uma nação continental como é o nosso país, então são vários os desafios a serem superados, mas que nós temos plena convicção de que são superáveis, com um pouquinho de trabalho, com um pouquinho de dedicação, a gente consegue levar aquela verdade do governo federal, aquilo que é colocado à disposição do brasileiro, nós conseguimos levar para todos os rincões do país. Secretário, quais diretrizes aí que são levadas em conta na hora de fazer essa comunicação, né, do governo para a população, para os brasileiros de um modo geral? É importante ressaltar que a Secretaria Especial de Comunicação Social ela tem um papel diferente das assessorias de comunicação que são vinculadas aí ao setor privado. E também a parte de publicidade ela diferencia bastante. Você, numa empresa privada, você pode escolher o público para o qual você vai falar de acordo com os seus objetivos de negócio. No governo não é assim, né? Todo brasileiro é um alvo, é um objetivo da nossa comunicação, esteja ele onde estiver. Se estiver lá na cabeça do cachorro, estiver no Chuí, onde estiver no nosso país, nós temos que levar essa comunicação. Então, os nossos princípios estão definidos em decretos federais e eles levam em consideração a regionalização e a interiorização da mensagem. Ou seja, eu tenho que me comunicar de acordo com aquela região, com as características culturais daquele povo e levar essa mensagem para o mais profundo do interior do nosso Brasil. E num país de dimensões continentais. Pois é. Então, assim, é um desafio bacana de se enfrentar. Secretário, agora falando especificamente do nosso público agro, né, o produtor brasileiro que está nos assistindo aqui, como que se faz, né, dentro do governo federal, como que se pode fazer para se trabalhar a imagem do agro em relação ao exterior, né, em relação aos outros países, considerando toda a questão da floresta amazônia. E nessa linha, eu vou aproveitar para trazer uma pergunta externa que a gente tem, que hoje é do professor e pesquisador Felipe Serigati, da FGV Agro, Fundação Getúlio Vargas, e a gente vai acompanhar a pergunta dele aqui. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para contribuir apresentando algumas perguntas para o Coronel André. Talvez a gente não consiga mudar a imagem do Brasil nesse assunto sem que nós voltemos a ter um protagonismo maior nessa agenda, por exemplo, na agenda de sustentabilidade, não apenas aqui dentro, mas na agenda de sustentabilidade lá fora, nas esferas internacionais. Diante disso, como podemos voltar a ter esse maior protagonismo? E, dadas características que o universo agro tem para oferecer
para o resto do mundo como uma potência ambiental, como que esse maior protagonismo pode ser retomado, inclusive tendo o agronegócio como um dos seus principais atores. Essas são as minhas perguntas, gente. Muitíssimo obrigado pelo espaço, pelo convite. Grande abraço a todos vocês. Nós que agradecemos aí a participação do Felipe Serigati, professor pesquisador da FGV Agro. Agora eu passo para você essa pergunta, secretário. Eu acho que tem alguns aspectos que nós precisamos esclarecer e que, de maneira geral, acho que estão bem claros para o nosso público do agro, mas que precisam ser levados ao restante da população. Primeiramente, há de se considerar que existem interesses econômicos nisso aí. Então, é lógico que numa concorrência, mercados internacionais que se sentem ameaçados pelo mercado brasileiro, pelos produtos brasileiros, então tendem a reagir. Então, muito disso, dessa deturpação da imagem do agro brasileiro, ele é resultado dessa concorrência e que eu chamaria de desleal. Uma vez que busca atingir uma imagem ou traçar uma imagem que não é verdadeira quando nós vamos estudar o agro brasileiro. Na verdade, 2/3 do nosso país é preservado. Então, isso, infelizmente, interesses outros ou até mesmo um desconhecimento da imprensa internacional, isso não é revelado. Então, o Brasil é o país que tem uma das legislações florestais mais rígidas do mundo. Isso é importante que se saiba, e essa legislação é cumprida. E o nosso agro, o produtor rural, ele obedece a essa legislação. E aliás, leva muito a sério. Nós costumamos dizer, inclusive adotamos como uma marca na SECOM, que o Brasil é uma superpotência ecológica. Então, nós, além de preservarmos, conseguimos fazer com o nosso agro milagres, verdadeiros milagres de produtividade no campo. É lógico que, quando isso é levado lá para fora, acho que a maneira mais eficaz, a melhor vacina para isso é quando nós combatermos isso com os números. Nós temos uma experiência bastante positiva com a Apex, que promove esse tipo de reunião, e quando esses números são mostrados, os números da nossa produtividade, os fatos, os dados reais a respeito da forma como nós lidamos com o meio ambiente, como nós preservamos, então essas pessoas que têm argumentos rasos, elas acabam sendo todas desconstruídas nesses fóruns. Então, acho que a melhor maneira é que, de fato, os grandes representantes do agro venham a falar. Esse papel não é só do governo. Então, o governo também se une, então nós unimos forças para que a gente leve essa verdade. Mas é necessário que, como associações, se façam presentes nessas grandes reuniões ecológicas, as COPs da vida, e demonstrem. Vamos mostrar com números, vamos mostrar os fatos verdadeiros do Brasil em relação à nossa produção e mostrar que não é bem isso que pintam lá fora. Talvez aí sim nós vamos equilibrar essa concorrência de mercado. Agora, na mão contrária, o que é que o governo espera, qual que é a contribuição que ele espera e que os produtores, o agro, acabe dando para fortalecer esse movimento de melhorar a imagem do Brasil, de também fazer o que é certo, levar as informações corretas? Qual que é a expectativa do governo em relação ao agro? Eu acho que essa parceria está sendo muito bem construída, O nosso Ministério da Agricultura tem trabalhado firme nisso, a própria Apex, como eu citei aqui, e a comunicação do governo também. O nosso Ministério das Relações Exteriores tem feito um papel fundamental. Eu acho que essa estrada está sendo pavimentada, vamos chamar assim de uma maneira bastante educada, essas visões equivocadas do nosso agro, elas tendem a ser desconstruídas com esse tipo de contribuição. Eu acho que essa união de Estado e o privado, ou seja, os produtores rurais, para mostrar a verdade, mostrar do quão nós somos capazes, respeitando o meio ambiente, trazendo aquilo que nós temos de melhor, a nossa criatividade, a nossa Embrapa é uma referência mundial em termos de ciência aplicada, de tecnologia aplicada à agricultura. Então, nós temos tudo para mostrar, aliás, já estamos mostrando, como o nosso presidente diz, nós alimentamos aí mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Depois que alimentamos o brasileiro, ainda conseguimos exportar e alimentar uma parcela significativa do mundo. Isso é fruto de muito trabalho, de muita resiliência do nosso agro. Esse papel é reconhecido pelo governo e nada melhor do que colocar em prática aquilo que o presidente sempre fala, ou seja, o papel do Estado é sair do cangote daquele que quer produzir, porque a gente sabe que assim nós vamos conseguir bons resultados e quando isso se une a uma parceria nesse sentido, então, de fato,
nós seremos uma superpotência ecológica com um agro bastante pujante no nosso país. Maravilha, secretário. Agora a gente faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente continua aqui o nosso bate-papo com o secretário especial de comunicação do Governo Federal, André de Souza Costa. Nós já voltamos, não saia daí. Planeta Campo Entrevista está de volta, hoje conversando com André de Souza Costa, secretário especial de comunicação do Governo Federal. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão das queimadas, né? Bem recentemente foi divulgado um dado de que houve uma redução nas queimadas no primeiro semestre desse ano, na comparação com o ano passado. E eu queria que você falasse o quanto que a educação, as ações educativas e a comunicação contribuem para esse cenário, para que a gente consiga ter essa redução aí, secretário. Sem dúvida, a conscientização das pessoas, da população, com relação àquilo que se pode ou não fazer, aquilo que se deve ou não fazer, isso contribui, né? É o trabalho preventivo. Tem muito a ver até com a minha profissão de origem, né? O trabalho da Polícia Militar tem muito a ver com a prevenção e a prevenção passa pelo conhecimento. Então, as campanhas publicitárias, as campanhas de governo, de utilidade pública nesse sentido, elas são bastante eficientes, são bastante eficazes. Nós estamos com uma já entrando aí muito em breve. Nós nos aproximamos da época de queimadas, né? Que, diga-se de passagem, não são exclusivas do Brasil. A gente tem visto o que está acontecendo aí na Europa, em grande parte dos Estados Unidos. Então, é algo que acontece e eu creio que com o esclarecimento da população, isso tende a melhorar. Mas não só com isso, né? É preciso se levar em conta medidas, por exemplo, que o governo apresentou no Congresso, infelizmente não passaram aí no passado, mas que serão reapresentadas, no sentido de tentar individualizar a responsabilidade por atos ilegais, em especial relacionados à queimada. É o que o presidente costuma dizer, conseguir identificar o CPF de quem está queimando. E, em tempo real, verificar se aquela queimada é de fato algo considerado criminoso ou algo julgado necessário para a produção que aquele cidadão vai estar realizando. A gente sabe que a medição por satélite, ela não consegue discernir isso de uma maneira bem clara. Acreditamos que com essa medida, uma vez aprovada pelo Congresso, isso vai ser facilitado, né? Você identificar e vai saber realmente, bom, aqui trata-se de um ato criminoso, aqui trata-se de um ato corriqueiro relacionado ao cultivo. Então, tanto as campanhas quanto essas medidas acessórias ou até mesmo medidas primordiais que sendo adotada, a tendência é reduzir. Importante ressaltar que quando você compara períodos, por exemplo, de 2003 a 2005, o número era muito maior do que de 2019 a 2021. Infelizmente, a forma como é noticiada nem sempre você traz um recorte da realidade, mas não apresenta o cenário como um todo. Então, quando se apresenta o cenário, a gente vê que a situação ela está sob controle. É lógico que sempre pode melhorar, aliás, como tudo na nossa vida, a gente pode melhorar sempre. E o governo tem trabalhado nesse sentido, né, de aprovar essas medidas, de buscar, conscientizando a população com mais medidas legais aprovadas nesse sentido, conseguir conciliar meio ambiente, produção rural e o combate ao crime. Secretário, você comentou, né, da sua experiência, do seu início lá como policial militar. Eu queria que você me falasse qual que é a conexão ou quanto que se contribui, se traz de contribuição da sua profissão como policial militar para a sua profissão hoje, para o seu cargo, né, de secretário especial de comunicação do governo. Como que essas duas coisas elas se conversam e que sinergia que existe entre elas? É lógico que existe um preparo técnico diferenciado na área de comunicação, na área de operações psicológicas, também um pouco de um hobby de estudar a publicidade e o marketing. Mas eu creio que a base para tudo isso, por onde esses outros conhecimentos foram edificados, ela tem a ver com a atividade policial, ela é essencialmente de comunicação. A parte repressiva mesmo, ela é quando a comunicação já falhou. A gente consegue observar isso em vários aspectos. Vamos considerar situações não crise e situações de crise. A comunicação ali é fundamental. Vou dar um exemplo. Você chega numa comunidade, você tem dois vizinhos, pessoas de bem, mas um deseja descansar no final de semana e o outro deseja festejar no final de semana. O que quer festejar coloca o seu som alto e por causa disso o outro não consegue dormir. E muitas vezes o policial ele precisa chegar na situação e há dois caminhos. Ou se conduz para uma delegacia e aí todo mundo perde, ou você traz no diálogo e consegue fazer com que se chegue no acordo.
O acordo ele é fruto da conversa, da comunicação. E naquelas situações mais graves, situações de crise, vamos dizer, por exemplo, o caso de sequestro, você tem um refém, você tem um sequestrador. Antes que se parta para aquilo que é o desfecho, que não desejável, né, que seja ali uma neutralização do criminoso, você teve que passar por todo um processo de comunicação, com bastante paciência, com bastante psicologia. Então, a atividade policial ela acaba nos preparando também para isso. Quase né? uma diplomacia, né? Tem muito de diplomacia, né? Eu posso falar disso porque uma das primeiras unidades que eu trabalhei se lidava diretamente com o corpo diplomático em Brasília, é o Batalhão Rio Branco, né? Então, você consegue trazer fazer esse link. Eu acho que todas as profissões, elas conseguem, se vividas intensamente e se você busca viver com bastante profissionalismo, vai contribuir para a sua vida como um todo, né? Não apenas naquele campo profissional. Legal. Secretário / coronel, a gente falou agora há pouco das queimadas e tem outra questão que eu queria ver com você, né? Que é um outro problema que o Brasil enfrenta, é a falta de água em algumas regiões rurais no Nordeste e também no semiárido de Minas Gerais. Existe algum programa do governo para cuidar disso, né? Especialmente nessas áreas rurais, que é o nosso público principal? Existe. Assim, um dos marcos do governo foi a conclusão, né, das obras da transposição de São Francisco. Isso, sem dúvida, isso já é um grande feito, né, que esperou-se por muito tempo. Isso lá desde Dom Pedro, na verdade, já se pensava numa transposição. Houve alguns percalços ao longo do caminho, a obra ficou parada por muito tempo, alguns erros de investimento, mas, graças a Deus, é o trabalho da equipe de governo, capitaneada pelo presidente, conseguiu-se chegar nessa conclusão. Mas ela não é suficiente. Então, você levou a água até um canal e agora é preciso também, naqueles pontos que não são alcançados pela transposição, de se levar essa água. Então, existe o que nós chamamos de a força-tarefa das águas. Então, ele é uma linha complementar à transposição. Então, existem outros meios, são os poços que são cavados, são sistemas de dessalinização, outros sistemas de fornecimento de água que visam realmente colocar água dentro da propriedade, dentro da casa da pessoa. Então, são linhas complementares que se juntam à transposição de São Francisco ou nas áreas não atingidas pela transposição que buscam alternativa para levar água, água é vida, né, para essa população. Então, a Força-Tarefa das Águas atingiu aí agora mais de 1 milhão de famílias atingidas, beneficiadas por essa medida. Existe uma meta aí de 1.600.000, salvo engano. Mas isso já foi atingido antes do período planejado. Então, a tendência é que a gente consiga alcançar essa meta antes do final do ano. Maravilha. Secretário, agora, encerrando aqui nosso momento de perguntas, a gente vai para os nossos quadros do Planeta Campo Entrevista e um deles é a nuvem de tags. A gente vai ver aqui nesse telão uma nuvem cheia de termos relacionados à sustentabilidade e eu gostaria que você escolhesse um desses termos e me dissesse qual a razão dessa escolha. Fica à vontade. Acho que impacto social. Impacto social a gente consegue até lidar com outras palavras daí. Que inclusive tem a ver com esse último tema que a gente estava falando, né? Da água, do semiárido. Tem a água. Eu acho que a gente está vivendo um cenário hoje no mundo que a própria situação da guerra entre Rússia e Ucrânia, ela tem trazido um efeito em cima, vamos trazer para a nossa pauta, né, do agro, a produção de alimentos. E com isso a gente consegue verificar o impacto disso, né? Ou seja, com a escassez de alimentos, se não há uma produção regular, se o agro não consegue trabalhar por razões externas de uma maneira como deveria, a sociedade como um todo ela paga. Então nós temos aí, por exemplo, o aumento de preços, ele é decorrência dessa redução da produção mundial. O próprio fato de se colocar, por exemplo, a linha do carbono zero, vamos pegar ela aqui e mostrar ali no impacto social também. O nosso ministro do Meio Ambiente, ele tem atuado muito nessa pauta e a gente sabe que com isso a gente vai conseguir conciliar as ações do agro, fazendo a compensação, criando o mercado do carbono. O Brasil, ele é campeão nisso, então a gente tende a se sobressair em relação ao mundo. Nós vimos aí já alguns comentários, a revista The Economist trouxe esse tempo aí falando um pouquinho do ESG, que meio que foi muito impactado, que sofreu aí consequências em função dessa realidade com a qual se deparou, de mostrar que, olha, não é bem assim, não adianta você querer demais
controlar determinados setores, controlar, vamos colocar principalmente na produção agropecuária, buscar artificialmente você reverter algo que naturalmente o ser humano vai precisar, que é o alimento. Então, as medidas precisam ser adotadas desde que haja o equilíbrio levando-se em consideração o impacto que isso vai ter para o ser humano como um todo. Então, acho que o impacto social, nós devemos considerar ele como ponto central na adoção das outras medidas que podem todas ser levantadas em cima dessa nuvem sua aí. Entendido. Tem mais um último quadro que é o Planeta em 2032 e é um momento de reflexão aqui do Planeta Campo Entrevista, onde você fala como que você imagina ou o que é que você espera do nosso planeta daqui a exatos 10 anos. Pergunta difícil, né? Difícil, não falei que era fácil. Não vale bola de cristal nem mãe de nada. Não. Né? Então, eu acho que assim, o futuro ele é fruto das nossas escolhas. Então, na verdade, aquilo que a gente quer hoje, aquilo que eu acredito, né, que sendo parte do governo, acredito piamente que as decisões que estão sendo tomadas hoje, as decisões que vão ser tomadas no país em relação, em especial, a outubro, elas vão ser definitivas naquilo que nós vamos ter em 2032. Nós podemos ter aí uma chance muito grande, aliás, nós temos uma chance muito grande. O Brasil desponta hoje entre todas as nações, como vamos colocar num cenário como esse, enquanto todo mundo está apresentando inflação, recorde, coisa inédita na história, né, aí fora, inflação nos Estados Unidos, por exemplo. O Brasil hoje tem um cenário de deflação. Então, acho que se a gente pensar bem nas escolhas que vai fazer, a gente consegue ter um país que vai ser equilibrado do ponto de vista do meio ambiente, mas vai conciliar isso com a produção, com a nossa vocação, que é ser realmente um grande provedor de alimentos para o país, mas também para o mundo. Nós vamos ter aí a opção de escolher por melhores opções de emprego, né, por menos Estado e mais liberdade para empreender, mais liberdade de expressão. Eu acho que é o que eu falo, o ontem já não nos pertence, o amanhã ainda está por vir e ele depende totalmente daquilo que a gente fizer hoje. Então eu tenho boas expectativas para o nosso país, eu acho que nós somos de fato uma superpotência, não só ecológica, mas uma superpotência ecológica que vai conseguir prover e o Brasil vai deixar de ser a terra do futuro para ser a terra do agora que constrói o seu futuro. Coronel André de Souza Costa, secretário especial de comunicação do Governo Federal, muito obrigada pela sua participação aqui no Planeta Campo Entrevista. É um prazer falar com você. Eu que agradeço a oportunidade, o prazer foi todo meu. Com isso, a gente encerra o programa de hoje, mas lembrando que eu te espero todos os dias ao meio-dia no Canal Rural, ao vivo, de segunda a sexta. Até mais!